amparo e por tudo que nos é ofertado pela tua vontade. Fazei de nós instrumentos úteis, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, a tudo que vem a nós por ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nós, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então vamos abrir aqui o nosso evangelho. Bom, do capítulo 17, Sede Perfeitos, do item 4, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Quando ele fala resultados acima, significa o homem de bem, que é o capítulo anterior, tá? Que são aquelas diretrizes para nós nos colocarmos ali como seres melhores, trabalhando esses ensinamentos que a doutrina nos oferece. Que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam, tá? Então, bom, vou parar por aqui para a gente fazer algum comentário. A doutrina espírita, esse caminho que nós escolhemos, ela nos traz a oportunidade do esclarecimento. Então, para que a gente saiba tudo aquilo que nós estamos fazendo, né? O porquê de aqui estarmos, né? Para que possamos renovar ali a nossa fé, a nossa esperança, saber que nada está perdido, que a partir do momento que a gente se predispõe a buscar uma melhoria na nossa vida, a retomar esse caminho de trazer coisas boas para nós, nós teremos oportunidade de poder continuar da onde estamos e buscar um novo direcionamento para as nossas vidas, tá? Então, é importante a gente saber a importância que a doutrina espírita tem para nós, nas nossas vidas, interiorizar esses ensinamentos e principalmente praticar para que a gente possa ser ali realmente os verdadeiros espíritas, né? O que nós fazemos com todo esse conhecimento que nos está sendo ofertado, tá? Com certeza, tudo está nos sendo ofertado para que a gente possa dar ali um novo direcionamento na nossa caminhada, poder aprender, saber quem somos, a questão das reencarnações, né? Saber realmente esse caminho de amor que Jesus nos deixou, né? O que significam esses ensinamentos, para que a gente possa, através das nossas reflexões, das nossas escolhas, poder dar um novo direcionamento na nossa vida, ok? Então, os bons espíritas, né? Se nós queremos nos candidatar a sermos bons espíritas, vamos refletir sobre o direcionamento que nós estamos dando para todo esse conhecimento que nós estamos aprendendo e poder trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, para nossas questões pessoais. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, falar, acrescentar? Podem ficar à vontade, tá? Então, é isso aí. Então, vamos seguir adiante. Saber que, com todo esse conhecimento que a gente tem a oportunidade de poder adentrar, há muita responsabilidade, sim. Há responsabilidade. O saber leva a uma responsabilidade grande. Mas, se nós nos determinarmos em nossas buscas, né? Se nós nos determinarmos em realmente interiorizar esses ensinamentos, trabalhar eles no nosso cotidiano, quantas coisas boas que nós vamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então, há um lado de responsabilidade, sim, como tudo que a gente aprende, há uma responsabilidade, mas há consequências boas aí no nosso caminho se a gente realmente buscar praticar esses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, tá? Nada é por acaso. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui no capítulo 16. Eu iniciei ele semana passada. 16, não, desculpa, no capítulo 17, doutrinação. Tá? Então, ele é um capítulo que está tratando ali uma questão
de uma mãe no plano espiritual já desencarnada, que ela vai ali até a equipe do André Luiz, enfim, do Alexandre, aqueles espíritos que já estão reunidos ali realizando alguns trabalhos, pedir um amparo ao filho dela, que também está desencarnado, está no plano espiritual, porém ele encontra-se ali numa situação bem difícil, tá? Até ele está naquelas zonas umbralinas e ela está pedindo um auxílio para ele, tá? Então, nessa primeira parte aqui do capítulo, nós acompanhamos esse diálogo, que ela foi pedir esse auxílio e ela falou um pouco sobre o filho dela, quem era, né? Que, na verdade, o filho dela, ele foi um sacerdote aqui na crosta, tá? Então, ele acabou se perdendo um pouco por essas questões, enfim. E aí, agora, a gente vai dar sequência nesse capítulo, a gente vai entender um pouco mais sobre a história do filho dela, o que aconteceu para que ele pudesse se perder ali quando ele foi um sacerdote, tá? Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui na página do meu livro, página 357, o primeiro capítulo, a quem se refere na intercessão? Perguntei, né? É o André Luiz, tá? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Pode. Vamos lá. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Então, o André Luiz pergunta, né? Quem seria o filho dessa moça? Como eu já havia dito, ele foi um sacerdote na crosta. Sacerdote, indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem títulos sacerdotais, como os médicos, sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz, devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho da elevação moral. Tá? Então, ele desenvolveu ali estudou para ser um sacerdote, né? E ele acabou se perdendo nessa questão, tá? Muito ligado ao orgulho, enfim, à vaidade, usando ali até essa questão no poder de obter vantagens, ele acabou se perdendo muito, tá? E aí vamos acompanhar agora por que ele acabou se perdendo, né? Que ele vai dar uma explicação aqui bem interessante sobre isso. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio, no campo das virtudes edificantes, acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta. Pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem as inúmeras companhias da mesma espécie, tá? Então, por a questão do saber, né? Pela questão da autoridade, né? Que na época que, enfim, esse livro foi escrito há alguns anos atrás,
Então, a questão do Papa, ali, do sacerdote, tem a questão da autoridade, o poder que ele exercia. Então, ele acabou se perdendo por isso. Então, ele começou a tomar atitudes veladas apenas nos seus interesses pessoais e não nos interesses de uma comunidade, tentando resolver os problemas das pessoas, né? Que era o que cabia na questão do sacerdócio. E ele acabou se perdendo muito nisso. Então, ele utilizou essa questão da autoridade que ele tinha em favor de si, tá? E aí ele até ressalta que muitas criaturas que têm uma inteligência, conseguem refletir sobre isso, né? Acabam utilizando isso, achando que em qualquer momento podem resolver uma situação, enfim, podem dar um novo direcionamento. E aí, quando chegam no plano espiritual, né, vão se reunir com aquelas companhias que ele ganhou ali ao longo da encarnação. Tá? Então, assim somos nós. Nós vamos atraindo situações para nós, companhias de espíritos, de acordo com aquilo que nós estamos atraindo pela emissão dos nossos pensamentos, das nossas ações, e aí elas se tornam ali companhias permanentes, né? E vai fazer com que a gente perca ali a questão de poder refletir, né? Reflexionar sobre as nossas vidas, e aí dar entrada em processos obsessivos, tá? Então só vai ali piorando esse quadro cada vez mais. Por isso que é importante a gente buscar sempre a humildade no conhecimento, principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita, né? Porque nós somos espíritos que trazemos dificuldades, né? Então, esse é um ponto que bem que detém ali um pouco de cuidado da nossa parte. Então, se a gente não busca ali a humildade, não busca um conhecimento, não busca ver o que está acontecendo, refletir sobre tudo, saber como estão as nossas ações referente aos estudos, né? Nas nossas dúvidas, buscar a Kardec, que é o que nos é instruído, né? Nas nossas dúvidas, ouvir o nosso companheiro ali que está do nosso lado, enfim, aceitar uma opinião, né? Faz com que a gente não vá se isolando, porque esse isolamento faz com que muitos obsessores tenham acesso a nós. E aí nós achamos que a nossa verdade é mais importante e a gente começa a não dar ouvido às pessoas, aos estudos, e aí a gente vai só descendo ladeira abaixo, que foi o que aconteceu aqui com esse irmão no campo, né, quando ele foi um sacerdote, tá? Então ele acabou se perdendo ali pelas suas próprias dificuldades, tá? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões, tá? Várias religiões. Então, essa questão dessa queda aqui não se dá só a uma determinada religião, um determinado caminho, tá? Então, não é porque nós estamos seguindo a doutrina que significa que nós estamos isentos aí dessas situações. Se a gente não der um direcionamento, né? Procurar, enfim, nos atentar, nos buscar um estudo sobre tudo que nós estamos aprendendo, a qualquer momento a gente pode pôr a perder isso, né? A gente vê aí o Chico muitas vezes comentando que a gente deveria fazer prece por ele, né? Pedindo para que ele poderia pôr tudo a perder, né? Ou então quantos irmãos da doutrina mesmo que vieram aí a dar um outro direcionamento que não o correto para os ensinamentos doutrinários que os espíritos nos instruem, né? E a gente acha que isso está muito distante de nós, mas na verdade não está, porque está ligado ao nosso orgulho, que ainda é muito grande, a nossa vaidade. De repente a gente pode estar trabalhando lá na casa, enfim, ou estudando de uma forma, e a gente acha que aquela forma está correta. E se alguém faz um comentário diferente, como que nós vamos reagir, né? Então, tudo isso é uma brecha, é uma porta de entrada que pode fazer com que a coisa tome uma proporção muito grande. Tá? Então, buscar sempre com humildade os ensinos doutrinários. Eu pensei muito nisso hoje, quando eu estava lendo essa questão aqui desse padre, desse sacerdote. Tá? Vamos lá. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs,
verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Tá? Sempre Jesus, o nosso exemplo maior, né? A questão da caridade, do amor, né? Como estamos nos portando. Nós temos que ter um exemplo. O nosso maior exemplo aqui nessa encarnação é Jesus. Tá? Então, por que não se perguntar como Jesus agiria? Ou será que eu estou agindo de uma forma correta? Buscar uma leitura sobre o ensinamento de Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Não que nós estamos ali na mesma condição vibratória, pelo contrário. Mas necessitamos desse exemplo. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Tá? Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios. Estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Então, é a questão da barganha, né? Muitas vezes nós queremos também barganhar, né? Isso aí nós trazemos já esse hábito de tempos atrás, né? Então, cuidado a mais aí para ver como que a gente está lidando aí com essas questões também, né? Das preces, enfim, dos nossos pedidos. Mas, ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humildade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir, e cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes etronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Tá? Então, um ponto também aqui que ele achou que poderia ter acontecido com ele, foi que ele achou, por ele ser um sacerdote, ele estava isento de qualquer responsabilidade perante aquilo que ele estava fazendo. Então, ele fala que ele tinha um culto exterior, ou seja, ele era bom apenas na palavra, mas ele mesmo praticar, ele não praticava, né? Então, falava, enfim, direcionava as pessoas, dava conselhos, mas ele mesmo não direcionava, não interiorizava, não praticava tudo aquilo que ele falava. Tá? E achando ali que só por ele ser um padre, ele estaria isento de qualquer situação. Tá? Mais um ponto aí que a gente tem que se atentar, né? Ah, porque eu sou espírita, eu estou isento de passar por situações difíceis? Não, pelo contrário. O que acontece é a forma que nós vamos passar por essas situações que não vai ser da mesma forma. A gente vai se sentir mais encorajado. Mas o que tiver que passarmos, com certeza passaremos ali, mas não da mesma forma de antes, ok? Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Alexandre, neste ponto de elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, com as quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade que queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Tá? Então, desencarnando sobre essas situações de dificuldade que esse padre encontrou, então, sempre vai haver um caminho. Ele pode enfrentar essa situação, buscar, dar um novo direcionamento, né, construir uma nova história na vida dele, ou então ele pode se entregar a todas essas dificuldades e aí ele vai ser
direcionado a locais onde se encontram outros tantos que compactuam do mesmo pensamento em dificuldade, formando essas regiões umbralinas que nós conhecemos, que nada mais são, não é um inferno, pelo contrário, é um local onde se encontram ali espíritos que estão ligados por pensamentos difíceis. Tá? Então, não é um local que ele está eternamente condenado, ao contrário, é só um local onde esses espíritos se encontram ligados ali por pensamentos de dificuldade, culpa, enfim, ódio, rancor, e aí eles se encontram no mesmo local, formando essas ondas umbralinas, tá? Mas a partir do momento que ele tem uma predisposição à melhoria, a um novo recomeço, mesmo ele estando nesse local, ele vai receber uma oportunidade, tá? A gente acompanhou ali no André Luiz, através da leitura, ou até no filme, né? A partir do momento que ele começou a fazer uma prece, ele teve bons pensamentos, ele mudou toda aquela forma que ele estava pensando habitual, ele já foi resgatado, tá? Então a espiritualidade se aproveita dessas situações para ajudar. E aqui ele está falando exatamente isso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida referente a essa questão? Conceição, minha amiga, por favor, fale, Conceição. Eu estou aqui ouvindo, estou aqui imaginando, né? Imagine os sacerdotes, né? Que aqui eles vão lá, eles fazem o culto e eles pregam o céu e o inferno, né? Promete céu a uns que se fizer o bem, se fizer o errado, vai para o inferno. Agora imagine, aí ele desencarna, quando chega no plano espiritual, já pensou esse encontro deles com esses irmãos aos quais eles prometeram e ensinaram, né? Que o céu e o inferno, quando chegam lá, encontram esses espíritos, pode vir a fazer cobrança, não pode? Pode, com certeza, porque eles estão ligados, eles permanecem em uma sintonia, né? Eles permanecem em uma sintonia. Mas, por exemplo, vamos imaginar que esse sacerdote em vida, mesmo encarnado ainda, ele pega e ele cometa essas atitudes, e aí ele mude, ele mesmo se conscientize e mude o caminho dele, e busque um outro caminho, que é a questão da verdade, que nem ele fala que se exemplificando os ensinamentos de Jesus, buscando o caminho do bem. Então, ele quebra essa sintonia, mas ele não deixa de ser responsável por tudo que ele fez, ele vai ter que responder por aquilo, né? Essa responsabilidade, porque... A responsabilidade não é tirada. Eu já peguei incorporação de o espírito cobrar. Você me prometeu o céu, e eu não encontrei esse céu. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? A gente tem isso, a gente vai ter que rever essa situação de alguma forma, seja através da mediunidade, né? Que nós já estamos tendo esse reencontro, ou no plano espiritual, orientando esses espíritos. A questão daqueles que fizeram, né? Pegando o que você falou, Conceição, pela voz, né? Pela fala, puseram muitos a perder. Então, hoje estão o quê? Resgatando através da mesma fala. Podemos pegar os palestrantes da casa de Fabiano, que estão ali resgatando, né? Então, nós estamos resgatando. Na verdade, é um resgate, porque nós cometemos atitudes parecidas, ou até essas mesmas que você acabou de relatar para nós, Conceição. Mas hoje é uma oportunidade de a gente poder buscar um novo caminho, né? Buscar dar um novo direcionamento tanto aos desencarnados quanto aos encarnados também, dentro dos nossos lares, aqueles que estão ao nosso redor, né? E a responsabilidade, né? Isso. Falaram juntas, hein? Mas então, Priscila, muita responsabilidade. Jesus amado, porque você fica imaginando quantas pessoas nós, e até nós, quando a gente também leva alguma palavra, né, de conforto, de ajuda, de auxílio, de tudo que nós somos responsáveis também pelo que a gente fala. Imagina assim, você ainda sendo um padre, um palestrante, que todo mundo está ali, principalmente passando dificuldades, e aquela palavra de conforto, aquela palavra de fé que ele vai receber, e se não for usada, como que passou?
com várias promessas de que, não, você vai conseguir um céu, né, onde você vai ter um descanso eterno, e aí você chega lá na hora, não é nada daquilo. Imagina que responsabilidade. Então, você Poxa, vê eu que é fico muito, muito imaginando grande, né, o essa peso. responsabilidade. Pode falar, Fico desculpa, Paulo, por imaginando, favor. desculpa, eu fico imaginando o peso na consciência do espírito dessas pessoas que os influenciadores, assim, sabe? Deve ser uma carga bem pesada, assim, quando eles chegam, assim, do outro lado, sabe? A gente tem que, assim, orar por eles, porque deve ser, deve ser muito pesado, porque, querendo ou não, eles influenciam várias pessoas, não são Em uma, alguns lugares, 2, 10 milhares, né? pessoas, milhares de pessoas, sabe? Então, imagine esses milhares de pessoas cobrando mesmo, né? Eu acho que essa é a palavra correta. Deve ser muito pesado, assim, sabe? Eu fico imaginando. Mas é mesmo, porque aquilo fica gravado no consciente ali, no Pois é. subconsciente, e toma proporções muito grandes, que nem a Conceição falou, né? Que eles veem, poxa, mas você me prometeu uma coisa, você falou que ia ter tal coisa. E aí entra uma questão também que o texto nos trouxe, que é a questão da barganha que a gente ainda tem com Deus, sabe? Questão de comprar um determinado local, ou achar que nós podemos pagar por aquilo que, na verdade, nós não podemos, nós não temos condição de comprar nada. Tudo é uma conquista, tá? Então, tudo sendo uma conquista, se coloca no mesmo patamar para que todos tenham a mesma possibilidade, tá? Então, a minha possibilidade de buscar uma melhoria para mim é a mesma que cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós que estamos aqui, a gente tem as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades de construir algo bom e melhorar a nossa caminhada, a nossa vida como espíritos eternos que somos. Então, se Deus é bondade e amor e misericórdia, ele concede para todos a mesma possibilidade de melhoria, né? E com certeza há uma consequência muito grande, mas tudo está ligado às nossas escolhas. Que nem eu falei, uma pessoa que trilha um caminho desse difícil, ele pode entender isso, né? E ele pode querer retomar isso, mesmo encarnado, buscar melhorar. E com certeza as coisas vão de tomar um outro caminho. Porém, tudo aquilo que ele fez, ele vai ter que rever isso em algum momento. Isso é com todos nós, né? A gente não pode simplesmente seguir em frente, deixando alguma situação para trás. E aí vem a responsabilidade da nossa fala, que nós estamos falando, que nem a Priscila e a Conceição falaram, como nós estamos nos portando perante aquilo que nós falamos para o nosso próximo, né? A gente sabe que às vezes a gente pode falar alguma coisa para alguém e aquilo pode estar ali, marcar tanto a pessoa que fica ali séculos e séculos gravado nela e até ter uma oportunidade de poder rever isso e trabalhar, né? Vitor, Oi, por favor, gente, fale. então, é assim, mas eles aprenderam que é desta forma, né? No caso, o sacerdote. Então, de certa forma, ele não está enganando, é o que ele aprendeu, ele está passando. Você entende? Porque é que nem a gente passa aquilo que a gente conhece dentro da nossa doutrina. E cada religião é assim, vai passar o que sabe, o que estudou, o que aprendeu, e assim vai. Talvez a carga seja grande pela expectativa do outro, mas a dele também não é 100% culpado, se ele aprendeu, se ele se dedicou. É o que eu acho, tá? Não, ótimo, muito bem falado. Então, aí eu vou pegar alguns casos de alguns sacerdotes, padres, que, mesmo tendo toda essa questão do aprendizado, o direcionamento que eles tiveram nessas épocas passadas, eles tomaram outras atitudes. Eles deram outro direcionamento sem precisar passar por esse erro, entendeu? Com certeza, eles vão responder por aquilo que cometeram, né? Mas tem esses atenuantes de ele ter um ensinamento para ele tomar esse caminho, mas não deixa de apagar a atitude dele de errada que ele fez, que ele vai ter que Mas, rever. mas você Ô, pensa, Vitor, para ele também é uma situação difícil, porque quando ele desencarna, ele acredita naquilo que ele falou a vida toda.
Então, tanto é que a dona Vera mesmo fala, tem muitos padres que vêm aqui e falam, mas e aí, como que é? Eu pensei que era de um jeito, era de outro. É nesse ponto que eu estou querendo falar, entendeu? É o Sim. que a gente aprende, é o que vem ali, ele tem que pregar aquilo que ele fala. O palestrante tem que pregar, tem que ter confiança naquilo que ele está falando, porque senão ele não vai convencer ninguém que está ali na sessão. Né? É isso que eu estou falando. Mas muitos padres, eles têm o conhecimento, só que, infelizmente, eles não podem passar para os fiéis. Todo e mundo acaba fala sendo isso. responsável. Todo mundo fala isso, né, Conceição? Mas aí eu não tenho como saber. Então, ô Vivi, deixa eu só te falar uma coisa rápido. Então, isso não significa que ele não é responsável por aquilo que ele fez. Ele vai ser, Responsável. entendeu? Ele, mesmo ele sendo direcionado para ele tomar um caminho de dificuldade, né? Sendo ali mostrado para ele que ele tem que fazer aquilo, mas de certa forma ele também está se ligando àquilo, ele está praticando isso. E a questão da consciência? E a questão de outros espíritos, né, que foram padres e tomaram outras atitudes também, diferentes dessa, mesmo tendo aprendendo, né? Sim, mas quais seriam essas outras atitudes que você está querendo dizer? Praticar a caridade, porque os ensinamentos de Jesus, eles sempre foram, eles são eternos, não mudou, os ensinamentos de Jesus são sempre os mesmos. Então, eles receberam essa base doutrinária para buscar o caminho do bem e receberam essas questões para, de repente, dar um outro direcionamento, questão de enganar. Mas, e aí, qual o caminho que ele optou em seguir? Tem a questão do livre-arbítrio. Então, quando ele se determinou a ser um sacerdote, ele só não aprendeu que ele tem que enganar as pessoas e pegar o dinheiro, e etc, etc. Ele aprendeu as coisas boas. Ele aprende sobre Jesus, sobre a caridade, sobre o amor. Mas o que ele está seguindo? O que ele está escolhendo para si? Então, é isso que eu estou falando. Ele é responsável, ele vai ser responsável pelas atitudes que ele cometeu, dos atos, porque ele teve o direito de escolha. As coisas que a gente faz não são impostas. Sempre vai ter um outro caminho para a gente seguir. Mas o que nós estamos escolhendo? Aí entra a questão do orgulho, da vaidade, da questão espiritual. Ô, Entendeu? Vitor, Então, mesmo assim, desculpe, não, mesmo assim, Conceição, porque pode falar. todos nós, todo espírito encarnou para acertar. Nenhum de nós aqui encarnou para o erro. Se nós erramos, mas é por nossa própria atitudes mesmo, né? Por nosso próprio querer, porque viemos para o acerto, porque senão Deus não seria justo. É verdade. Então, Vivi, não sei se eu fiz por entender, mas... Não, eu entendi. Esse lado, sim, que você falou, sim. Eu estava me referindo mais ao céu e inferno. Ah, sim, com certeza, porque tem, né? Que eles acreditam que vai ter o céu e o inferno, que eles vão estar no sono profundo e que vão acordar no dia do julgamento final. É isso que eu quis dizer. Foi essa parte que eu quis dizer. Ah, com certeza, quando eles se deparam com uma outra realidade, mas mesmo eles tendo passado por todo esse processo, eles vão receber ajuda também, porque não é, né? Tem espíritos que, por essa questão da eternidade, do sono, eles permanecem assim por muitos, muitos anos, séculos, né? As obras de André Luiz relatam isso, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer sobre isso é que nós, que nem a Conceição falou, nós estamos aqui para poder nos tornar seres melhores e não necessariamente seguir um caminho de dificuldade, por mais que aquele caminho esteja presente ali o tempo todo ao nosso redor. Então, só para pegar mais um exemplo, se a gente pegar, por exemplo, esse pessoal da Síria, enfim, dessas zonas de dificuldade, onde tem irmãos ali que tem aquela questão dos conflitos e da guerra. Então, se uma pessoa encarna naquele local, não necessariamente ela tem que estar envolvida em tudo aquilo que está acontecendo. Ele pode estar ali no meio de tudo aquilo, mas pode estar buscando um outro caminho. Entendeu? Ele tem o direito de escolha, entende? Que ele pode seguir um caminho ou outro. Assim é com todos nós. Assim foi com esses sacerdotes, que mesmo ele estando ali sendo ensinado que ele tem que fazer essas coisas e etc, etc, mas em algum momento ele teve ali a possibilidade de saber que há um outro caminho também. Mas qual o caminho que ele trouxe para si, ele interiorizou? E aí esse caminho vai ter as consequências.
E assim com todos nós. Por mais que a gente esteja sendo direcionado, estudando sobre determinado assunto, a gente tem um direcionamento. Se a gente aprende sobre a doutrina espírita e fala sobre a doutrina espírita, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando. Será que se eu falar isso vai ficar legal? Não vai? Então, a gente sempre tem esse direito de escolha para todos nós, independente de ser aqui uma questão de um sacerdote. Mas para todos nós, a gente sempre vai ter dois caminhos a seguir. Tudo bem, Vivi? Desculpa, não sei se eu me fiz compreender, mas se você tiver mais dúvida, a gente conversa. Não tem problema, tá? Estou à disposição. Bom, Tá bom, Vitor. deu nosso tempo aqui, falta 1 minuto. Então, a gente continua daqui a 15 dias, porque, inclusive, ele vai falar sobre essa questão, Vivi, que você está falando, sobre a responsabilidade, tá? Que a gente comentou, então vai ser bem interessante. Ah, tá. Vamos lá. Lembrando que